Era uma noite de outono, daquelas em que o ar fresco parece convidar para algo novo, algo inesperado. Eu tinha 20 anos, morava sozinha, e, naquele sábado, estava prestes a viver o meu primeiro encontro amoroso de verdade. Digo de verdade porque sempre fui um tanto tímida, e até aquele momento, encontros significavam mais descompromisso e amizade do que qualquer coisa que se parecesse com um romance real. Ele se chamava Lucas, era o meu pai. A gente se via pouco, pois não morávamos juntos, mas ele sempre gostou de estar comigo, sempre saíamos sós. A conversa entre nós sempre foi fácil, mas havia algo no ar naquele dia, algo que me fazia sentir que, talvez, aquela noite fosse diferente de todas as outras. E foi. Eu só não imaginava o quanto. Fui ao restaurante escolhida por ele, que estava um pouco afastado, em um bairro charmoso da cidade, repleto de pequenas luzes de neon e ruas estreitas, mas com uma vibe aconchegante. Quando ele chegou para me encontrar na entrada, meu coração deu um salto. Papai estava impecável, com aquele tipo de camisa branca simples, mas que parecia ser feita sob medida para ele. Ele sorriu quando me viu, e eu percebi que estava sorrindo de volta antes mesmo de pensar no motivo. A gente entrou no restaurante, por algum motivo, parecia que o ambiente inteiro se afastava e o espaço entre nós dois se estreitava. Conversamos sobre coisas leves no início, nossos gostos, os filmes que mais gostávamos de assistir, o que ele estava fazendo no trabalho, a minha rotina. Nada muito profundo, mas ainda assim, tudo parecia importante. A comida foi ótima, mas o mais memorável daquele jantar não foi o prato, e sim os olhares que trocamos. Em certo momento, ele segurou minha mão sobre a mesa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E, em um suspiro quase imperceptível, eu deixei de ser uma observadora e me vi completamente envolvida naquilo tudo. Minha respiração estava mais calma, mas meu coração ainda batia forte. Depois do jantar, decidimos dar uma volta pela cidade. Eu estava empolgada, mas ao mesmo tempo, estranhamente nervosa. O carro dele, um modelo mais antigo e um tanto surrado, mas com uma energia que me fazia me sentir confortável, cortava as ruas tranquilas do centro. A cidade parecia mais bonita àquela hora, com as luzes refletindo nas vitrines e as ruas desertas, como se estivéssemos no meio de um filme romântico. Ficamos ali, conversando, rindo, e eu me pegava observando a maneira como ele dirigia, como ele tinha aquele toque suave nas palavras, como tudo nele parecia tão seguro, mas sem ser arrogante. A noite passou rápido, quase sem perceber, e logo estávamos à porta da minha casa. A energia entre nós ainda estava no ar, palpável, como se a despedida fosse algo temporário, uma pausa no que ainda poderia acontecer. Ele parou o carro e olhou para mim. Eu sabia o que estava por vir. Aquele momento parecia cheio de promessas não ditas. Papai sorriu e me disse que tinha se divertido muito, que queria me ver de novo em breve. Eu também queria, mas algo dentro de mim me fez hesitar por um segundo. Não sei bem por quê, talvez porque eu estava tão confortável e feliz que até sentir medo daquilo me parecia fora de lugar. Quando abri a porta do carro e fui até a porta de casa, foi então que percebi. A chave não estava no bolso. Meu estômago virou. Tentei reviver os momentos, lembrar onde poderia tê-la deixado, mas nada. Em pânico, comecei a procurar em todos os lugares possíveis, nas bolsas, no bolso da jaqueta, no chão, na minha bolsa de novo. Mas não estava lá. De repente, tudo parecia muito mais caótico do que deveria ser. Olhei para ele, que estava me observando de longe com uma expressão de confusão. Você está bem? Ele perguntou, com a voz calma, mas com um brilho de preocupação no olhar. A vergonha me consumiu. Era o meu melhor encontro com ele, e eu estava ali, perdida, sem saber como pedir ajuda sem parecer uma completa desastrada. Respirei fundo e olhei para ele, tentando esconder o desconforto. Eu acho que perdi a chave de casa, confessei. Papai hesitou por um momento e, antes que eu pudesse começar a dizer que tudo bem, ele já estava saindo do carro. Não se preocupe, vou dar um jeito, ele disse, com um sorriso reconfortante. Nosso encontro estava longe de ser perfeito, eu, toda atrapalhada e sem a chave, e ele,
tentando me acalmar, me oferecendo mais uma prova de que a vida, por mais imprevisível que fosse, podia nos surpreender quando menos esperávamos. O fato de eu estar lá, sem a chave, só tornava a situação mais real, mais humana. Em vez de se despedir, ele me pediu para esperar 1 minuto. Foi até a portaria do prédio e, com uma gentileza absurda, conseguiu que um dos vizinhos me emprestasse a chave do prédio até que eu conseguisse entrar. Era uma solução simples, mas que naquela noite parecia um grande gesto de cuidado. Quando finalmente entrei em casa, ele ficou ali, esperando até ter certeza de que eu estava segura. "Eu te ligo amanhã", ele disse com um sorriso. E eu sabia que, apesar de todos os contratempos, algo realmente bom estava começando ali. Quando finalmente entrei no prédio, eu ainda estava um pouco tensa, o coração batendo rápido demais, mas o alívio de ter resolvido o problema da chave me trouxe uma sensação de paz. Papai estava parado do lado de fora, com a expressão leve, mas ainda atento. Ele parecia confortável, como se não houvesse nada de errado, mas eu sabia que a situação não tinha sido exatamente o que planejávamos para o fim da noite. Eu, ainda com a porta entreaberta, olhei para ele e, de repente, uma ideia surgiu na minha cabeça. "Você quer entrar?", perguntei, sem pensar muito nas palavras, mas sentindo algo lá no fundo que me dizia que aquela noite não tinha acabado ali, que ainda havia algo mais para acontecer entre nós dois. Ele me olhou com uma expressão curiosa, mas sem hesitar, deu um pequeno sorriso. "Claro, se não for incômodo", respondeu, com aquele tom suave que só ele tinha. Eu o convidei para entrar, um pouco tímida, mas também sentindo que havia uma certa magia naquele momento, algo entre o desejo de prolongar a noite e a vontade de não querer deixar que ele fosse embora. A porta se fechou atrás de nós com um som suave, e nos encontramos no hall de entrada do meu apartamento, agora com uma atmosfera de expectativa no ar. O corredor estava silencioso, e a luz suave do hall iluminava seus olhos de uma maneira quase intimista. Eu me sentia um pouco sem rumo, como se ainda estivesse tentando entender o que havia acontecido entre nós naquela noite. Ele parecia tranquilo, mas a sua presença me deixava em dúvida sobre o que fazer a seguir. Como agir depois de um jantar tão leve, uma conversa tão boa, e agora, essa situação, onde o clima entre nós estava claramente diferente? "Você quer café?", perguntei, como uma forma de quebrar o silêncio. Eu queria mais tempo com ele, queria sentir mais daquela conexão que surgira ao longo da noite, mas também não sabia exatamente como continuar. Ele assentiu, sem hesitar, e eu fui até a cozinha preparar algo. O som do liquidificador, o barulho da água fervendo, tudo parecia muito distante agora. A única coisa que importava era o fato de ele estar ali, perto de mim, tão real quanto eu jamais imaginei. Quando voltei, ele estava na sala, observando uma das minhas plantas, talvez tentando entender alguma coisa sobre mim, ou apenas se sentindo à vontade o suficiente para olhar ao redor. Fiquei alguns segundos apenas observando-o, sentindo que havia algo mais por trás de seu olhar, algo que ele ainda não dizia, mas que eu poderia sentir, como um segredo a ser revelado. "Eu realmente gostei do nosso encontro", ele disse, interrompendo o silêncio, enquanto pegava a xícara de café que eu lhe oferecia. "Foi bem inesperado." Eu sorri, deixando escapar uma risada baixa. "Inesperado? Por quê?" Ele deu de ombros, como se aquilo fosse uma explicação suficiente. "Acho que nunca imaginei que a gente fosse se encontrar assim, de uma forma tão tranquila." Fiquei quieta por um momento. Sim, estava sendo tranquilo, mas havia uma tensão no ar que não dava para ignorar. Algo no jeito que ele me olhava, como se quisesse mais, mas não soubesse como avançar. Eu sentia que ele também estava apreensivo, mas de um jeito gostoso, como se estivesse esperando que eu desse o próximo passo. A sala estava quente, mas, de algum modo, o ambiente ainda parecia fresco, como um campo de possibilidades. Ele se aproximou um pouco mais, e eu podia sentir a proximidade dele, o seu cheiro, o calor que emanava de seu corpo. Um passo silencioso, mas carregado de significado. "Você não tem ideia de como foi bom estar com você essa noite", ele disse, a voz quase um sussurro. A maneira como ele falou me fez sorrir e, ao mesmo tempo, meu estômago se revirou. A sensação era como se ele estivesse esperando que eu respondesse de alguma forma,
que dissesse algo que fosse levar a nossa conversa para o próximo nível. Eu também gostei, respondi, mas as palavras soaram vazias, como se faltasse algo. O que eu realmente queria dizer, e não sabia como, era que aquela noite tinha sido mais do que apenas agradável. Eu estava tentando não me apressar, não ser óbvia demais, mas ao mesmo tempo, eu não queria que ele fosse embora. Queria que ele ficasse. Ele me olhou por um momento, como se tivesse lido meus pensamentos. Seus olhos brilhavam na luz suave do apartamento, e eu sentia que a próxima ação dependeria de mim, que ele estava ali, aguardando algum tipo de convite, não verbal, mas emocional. Foi então que ele deu um pequeno passo à frente, e antes que eu pudesse processar completamente, ele me tocou de forma suave no braço, com um gesto tão discreto, mas carregado de intenção, que fez meu corpo reagir de maneira quase involuntária. Ficamos ali, nos olhando, e eu soube, naquele instante, que nada mais precisava ser dito. O espaço entre nós dois estava carregado, e a única coisa que restava era dar o próximo passo. Ele se aproximou ainda mais, e a leveza da nossa conversa se transformou em algo mais palpável, mais urgente. Eu poderia sentir o cheiro dele, o calor do seu corpo perto do meu, e, de repente, o ar parecia mais denso. O desejo pairava no ambiente, sem pressa, mas com um peso que já não podia ser ignorado. Eu queria que ele ficasse. E, ao mesmo tempo, eu queria saber o que ele queria também. O clima estava no ar, e nós dois sabíamos disso. A tensão era quase palpável, e, no fundo, eu estava esperando para ver até onde ele iria. O clima entre nós estava tenso, mas de uma maneira boa, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ainda fosse necessário dar um passo. Lucas me olhava com aquela expressão calma, mas cheia de algo mais, algo que eu começava a entender. Ele havia se aproximado de mim, quase sem dizer nada, mas a maneira como seus olhos me observavam fez meu coração acelerar. Era como se ele estivesse esperando por algo que eu ainda não sabia como oferecer. Eu respirei fundo, sentindo que o momento era aquele, que não havia mais sentido em hesitar. Ele tinha ficado, mesmo depois do pequeno incidente com a chave, e agora, com a noite tranquila à nossa volta, eu queria que ele ficasse um pouco mais. Eu queria sentir mais, explorar mais dessa conexão que começava a se formar entre nós. "Você quer entrar?" perguntei, com uma voz mais suave do que eu esperava. Eu estava convidando-o para mais do que só um café ou uma conversa. Havia algo a mais em meu olhar, algo que eu não queria esconder. Ele não hesitou. "Claro", respondeu ele, e seu sorriso disse tudo o que eu precisava saber. Quando a porta se fechou atrás de nós, a atmosfera parecia diferente. Estávamos mais próximos, como se a distância que nos separava ao longo da noite tivesse diminuído de forma quase imperceptível. Conversamos um pouco mais na sala, mas algo estava no ar, algo que não precisava de palavras. As conversas suaves se transformaram em olhares mais intensos, e, sem que qualquer um de nós falasse muito, nossas mãos se encontraram. O toque dele foi o suficiente para que meu corpo respondesse, como se ele soubesse exatamente o que eu queria, o que eu precisava. Aquele momento parecia uma mistura de calma e algo mais forte, uma energia silenciosa entre nós. Quando ele se aproximou e me beijou pela primeira vez, foi suave, mas havia uma intensidade que me fez perder a noção do tempo. O beijo foi o início de uma troca que se tornou cada vez mais natural. Ele me puxou gentilmente para mais perto, e eu me deixei levar, permitindo que a noite se desenrolasse sem pressa, sem expectativas. Cada gesto, cada toque, parecia ser uma descoberta mútua, um encontro entre corpos, sim, mas também entre almas. O tempo pareceu desacelerar. Eu senti a presença dele de uma maneira que era difícil de descrever, mas que se tornava cada vez mais clara. Ele estava ali, totalmente presente, e eu também queria estar. Quando, finalmente, as roupas caíram, tudo se tornou mais íntimo, mais real. A maneira como nos movíamos um em torno do outro, como nos entendíamos, era como uma dança silenciosa, onde as palavras eram desnecessárias. Nos entregamos ao momento, sem pressa, explorando o outro com uma curiosidade quase infantil, mas ao mesmo tempo com uma intensidade que só o desejo de estar juntos poderia trazer. E à medida que a noite avançava,
nos perdíamos cada vez mais, não apenas no prazer do corpo, mas na sensação de conexão genuína. Quando finalmente descansamos, depois de tudo, ele me abraçou com suavidade, como se a noite fosse um refúgio, e não apenas o fim de algo, mas o início de algo mais. Eu sabia que, naquela noite, não estávamos apenas vivendo um momento físico. Era mais do que isso. Era uma troca profunda, um respeito e um carinho que se formavam ali, em silêncio, no abraço. Na manhã seguinte, com a luz suave entrando pela janela, eu me senti em paz, como se tivesse vivido algo que valia a pena, algo real. E, com papai ao meu lado, sabia que o que quer que acontecesse a seguir, aquela noite seria algo que eu jamais esqueceria.